Oi, pessoal. Boa noite. Vi que vocês já começaram a entrar aí agora, todo mundo. Boa noite, boa noite. Bom, gente, a primeira, coisa que a gente gostaria de esclarecer hoje, dada essa diferença, é que a gente está ocupando esse microfone a mais aqui, porque a gente está também fazendo a gravação para o canal do YouTube. Então, a gente está com essa diferença agora. Gostaria que vocês que já estão entrando nos mandassem aqui se o som tá tudo certo, se vocês estão ouvindo bem. Tem bastante gente aí já, Ei, para a gente pessoal, poder. Agora a gente vai ter que dar essa. Já, tudo bem? Alguém aí já respondeu, confirma né? já? Áudio perfeito. Ótimo, então tá bem. A gente vai também, a partir de hoje, gravar para o YouTube da TV Saber Espiritismo, tá bom? Maravilha, gente. Então, hoje nós estamos no 37º culto do Evangelho no Lar aqui no Instagram. Nós estamos muito felizes com a caminhada que nós temos percorrido até aqui. A gente, para quem está começando hoje conosco, gosta de lembrar que nós estamos simplesmente passando pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo de forma sequencial, com muita simplicidade. E hoje nós estamos no capítulo 12, finalizando o capítulo 12, no item 15, né? No item 15 das Santo instruções dos Agostinho, Espíritos de Santo Agostinho, e depois a gente vai trazer a alguns nota de comentários Kardec. sobre a nota de Allan Kardec. Você pode continuar. Para o Instagram, você pode continuar fazendo um comentário que esse aí está Tá. pegando. Bom, gente, então antes de nós começarmos, eu vou fazer uma prece para a gente se acalmar, aumentar o foco e para a gente poder pedir aos espíritos que nos auxiliem a extrair o melhor do estudo. Nosso Deus, nosso Pai, de infinitos amor, misericórdia e justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso Senhor e Salvador, o meigo nazareno, príncipe da paz, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas, nós todos nos reunimos aqui nesta noite, lembrando, Mestre, a tua face, abrindo os nossos corações, ansiando para que os nossos espíritos registrem o teu Santo Espírito. Nós te dizemos: Ave Cristo, aqueles que viverão para sempre te glorificam e te saúdam. Nós estamos aqui, Mestre, em mais um esforço, cujo único objetivo é a aproximação com o teu amor, com a tua presença. Nós queremos, Jesus, nos tornarmos servos mais fiéis, mais eficientes, mais honestos do teu trabalho cristão aqui na terra. Nós estamos, Mestre, ansiosos para aprender a servir sem esperar nada em troca, ansiosos para que nós sejamos capazes de exemplificar os teus postulados aqui com as pessoas com as quais nós convivemos. Ansiosos, Jesus, para que as pessoas sintam a tua presença através das ações que nós promovemos em teu nome. Nós queremos, Jesus, buscar através do estudo o reequilíbrio das nossas consciências, para que nós sejamos capazes de construir um futuro espiritual mais honesto e mais feliz. Nós aproveitamos a oportunidade aqui de reunião em teu nome, Jesus, para lembrar de todos aqueles que sofrem na noite de hoje. Pedimos para que o teu coração magnânimo e compassivo estenda as luzes, trazendo calma, confiança e a possibilidade de um sono reparador àqueles irmãos e irmãs que se encontram em desespero e ansiedade. Vem estar conosco, Jesus. As nossas almas anseiam por ti. Queremos, Mestre, aproximar as tuas mãos
das nossas e, enfim, conseguir traçar dentro das nossas consciências o que significa, em última instância, o amor que tudo muda, que tudo repara e que, com certeza, tudo alcança. Pedimos sempre, Mestre, a Tua presença aqui conosco. Te dizemos que nós te amamos muito e rogamos para que Deus, em Teu nome, sempre ouça a nossa oração. Esteja conosco, Jesus, hoje, amanhã e para todos sempre. Que assim seja. Seja. Você vai começar? Bom, eu queria iniciar aqui as nossas considerações, dizer que estamos muito emocionados com o início deste culto do Evangelho, sentindo a presença de servidores da caravana de Maria de Nazaré, da caravana que ampara aqueles que atentam contra a própria vida. E eles se apresentaram aqui, eu fiquei muito emocionado. Ela vem chefiada por um espírito que se identificou como Dona Lazir, ontem na nossa reunião mediúnica aqui no Grupo Espírita Saber Amar, e hoje ela está aqui de volta, acompanhada de muitos espíritos dos servos de Maria. E hoje é o dia que a brasilidade dedica a Maria de Nazaré, não é? Então vamos pedir a toda essa caravana de luz, proveniente do coração magnânimo de Maria Santíssima, que abençoe o nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, para que ele possa fazer diferença no concerto das nações, neste momento tão grave dos problemas que todos estamos enfrentando no Oriente Médio, na Europa eslava, e mais uma vez solicitando a misericórdia do alto, para que a bondade incomparável do coração de Maria de Nazaré, uma vez mais se apiade de nós, dando-nos, com sua misericórdia, o manto de sua proteção celeste. Em nome de Deus e em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor magnânimo e compassivo. O tema que vamos dar prosseguimento é o finalzinho das instruções dos Espíritos sobre o duelo, comentado por vários Espíritos, e neste item 15 temos uma mensagem de Santo Agostinho, e ele diz assim: o homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, despreza a vida que lhe veio de Deus, despreza a vida de seu semelhante, que só pertence a Deus, esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável que, impelido pela cupidez, se introduz numa habitação para roubar e matar os que se opõem aos seus desígnios. Muito curioso isso, né? Eu nem tinha lido essa parte. E aqui, exatamente, o Espírito começa falando sobre os materialistas que desprezam a vida própria, muitas vezes se transformando aí em autossupliciadores da própria existência, né? Procurando o autoextermínio, ou às vezes até se transformando em homens-bomba no fanatismo da religião desviada de Deus e das escolas do fanatismo religioso, filosófico, político e social do mundo. E exatamente também ele fala naqueles que desprezam a vida dos seus semelhantes, que só pertence a Deus. Então, uma alusão aqui a todo tipo de vilipêndio, de guerra, de saque, de terror que se espalha muitas vezes
em nações que estão provisoriamente iludidas pelo materialismo histórico ou pelo materialismo filosófico, ou mesmo pelo fanatismo infeliz. Esse, segundo o espírito de Santo Agostinho, esses são 100 vezes mais culpados do que aquele que assalta e mata por necessidade de comida, por necessidade de prover a própria família. Então, é uma questão muito atual este trecho de Santo Agostinho. E ele prossegue dizendo: este último é quase sempre uma criatura sem educação, com noções imperfeitas do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence, quase sempre, à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, enquanto o outro age com método e polidez, o que faz que a sociedade o desculpe. Então aí ele cita a questão do duelo, que, como nós já dissemos nos cultos anteriores, era aquela prática aceitável perante o direito, perante as normas sociais, até o século retrasado, século XIX, na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, até algumas nações ainda persiste, não é? E que dizia mais respeito a lavar a honra com sangue, e a disputas quase sempre pueris, totalmente sem propósito, e que acabavam, muitas vezes, levando à morte talvez aquele que foi o ofendido por ser fraco, ou aquele que não tinha condições suficientes para se defender. Tem outra questão também, quando ele fala sobre o bruto que mata por instinto, que ele mais se aproxima dos animais, mal saído dos animais. Eu me lembrei que no livro Voltei, do espírito de irmão Jacó, o irmão Jacó cita uma cartilha, inclusive, que é colocada para todos nós que vamos reencarnar na Terra, uma cartilha, se não me engano, de alguns pontos, não sei se são 10 ou 20 pontos, a memória agora me falha, e quando ele cita essa cartilha, o mentor que o dirige diz para ele que naquela ocasião, que é por volta de meados da década de 1950, 2/3 da humanidade terrestre, encarnada e desencarnada, ainda lutava para sair da brutalidade em direção à razão. Então, é um número muito expressivo. Vamos supor que nesses 70 anos, 80 anos, nós tenhamos melhorado um pouquinho e que essa proporção hoje seja de 50%. Ainda assim é muita gente, né? Muita gente que ainda está na condição de brutalidade, que está entregue aos próprios instintos. E que o outro terço da humanidade, naquela ocasião, em meados da década de 50 do século passado, eram de criaturas que já tinham adquirido a razão, já tinham adentrado o rol dos seres com bom senso, mas que estavam ainda necessitados de se humanizar. E que essa proposta de humanização era uma proposta vinculada justamente ao convite do Cristo, da boa nova da redenção humana, que é o caminho da verdade e da vida que o Evangelho de Jesus nos propõe. Se Deus nos permitir, a gente quer estar nesse rol, né? De pessoas que estão interessadas em sua própria humanização pelo Evangelho de Jesus Cristo. E ele vai falar aqui sobre os brutos, né? Um mata brutalmente, enquanto o outro já age com polidez, com crueldade.
Ora, nós que já adquirimos a razão, o bom senso, que já conhecemos, nem que seja um pouquinho, das escolas religiosas, da orientação judaico-cristã, ou mesmo as escolas religiosas muito nobres do Oriente, como o budismo, que pretende a paz, o equilíbrio humano, o hinduísmo. Todos nós, de certa forma, buscamos o autoaperfeiçoamento. Já temos algum conhecimento de ordem superior. Ainda que não compreendamos a vida infinita ou a vida imortal como seria desejável, todos nós já estamos matriculados nesta escola de vida superior. E nós, especialmente espíritas cristãos, nós já estamos no terceiro ano dessa escola. Porque o primeiro ano veio com os hebreus, com a revelação da justiça divina, começando pela tarefa do enviado, grande enviado que foi o Espírito de Moisés. E depois dele se seguiram profetas, se seguiram juízes, se seguiram uma série de outros missionários da revelação judaica que, de certa forma, prepararam o caminho para que o próprio governador da terra reencarnasse no mundo e pudesse trazer a segunda etapa desse processo de espiritualização, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, na Galileia, na Judéia, trazendo-nos a lei de amor e caridade. E os espíritas cristãos já estão de posse do terceiro degrau desse processo de humanização, que é a revelação da verdade, através do esforço de Allan Kardec e Chico Xavier, entre os séculos XIX e XX da atualidade terrestre. Então nós não podemos jamais cair no erro de querer a morte de quem quer que seja. Nós não temos esse direito, porque nós já conhecemos muito em termos de espiritualização para cair nesse disparate que é desejar a morte do outro que não se coadune com os nossos ideais. Então, em outras palavras, nós não temos perdão. Eu me lembro que a doutora Marlene Nobre contava isso para nós, que uma vez o Chico Xavier, ela era de família cujos avós tinham sido espíritas na cidade de São Paulo. E os pais dela tinham fundado em São Paulo o grupo espírita Cairbar-Schutel, perto lá do atual aeroporto de Congonhas, que não por acaso leva o nome do marido dela, deputado Freitas Nobre, né? E então uma família que trabalhou no cristianismo espírita muitas décadas, durante o século XX todo. Ela veio a desencarnar no ano 2015, no dia 5 de janeiro. E ela, de saudosa memória para nós, nos contava isso. Certa vez o Chico falou com ela: Marlene, quero te falar uma coisa. Você teve mãe espírita. Quem tem mãe espírita não tem perdão. Veja bem. É curioso isso, né? Então a gente tem que pensar, nossa Senhora, nós somos de família espírita, temos mais responsabilidade. Se não, se a gente conheceu pessoalmente Chico Xavier, ou a obra de Chico Xavier, mais responsabilidade nós temos de não cair nesse lugar comum do mundo, da violência, do duelo, do toma lá da cá, do olho por olho, dente por dente, porque não nos cabe essa escolha interior mais. Caso contrário, a gente vai se ver com muita dificuldade no mundo espiritual. Agora, aquele que não conhece a lei, isso foi dito por Paulo de Tarso. Aquilo que faz é lei, não é? Então, é a condição dos brutos. Só com muito tempo, muitos séculos, muitos milênios, os brutos vão aprendendo a lei de causa e efeito, ação e reação. O mal que você faz retorna para si. O sofrimento que você
impinge ao outro pelo terror, pela violência, pelo crime, pelas guerras, volta no seio da sua própria família. Isso tudo é um duelo, porque hoje nós estamos vivendo momentos de guerra no Oriente Médio, não é? O que é a guerra senão um duelo coletivo? A soma de vários duelos individuais por esta ou aquela razão, não importa a razão, mas é um grande duelo coletivo que nos leva à insanidade da morte, do genocídio, da guerra, do derramamento de sangue infeliz, não é? Sem propósito. E por isso aqui ele vai dizer: acrescentarei, o espírito de Santo Agostinho mesmo, que o duelista é infinitamente mais culpado do que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. O duelista não tem como desculpa o arrebatamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação, ele sempre dispõe de tempo para refletir. Então aqui nós estamos vendo aqui uma distinção daqueles que matam calculadamente, né, fazendo um cálculo, uma programação de terror, do que aqueles que estão matando por impulso, de revide, de vingança, que logo o tempo vai amainar, que vai aplacar aquele impulso de revide. Aqui está clara essa distinção. Age, portanto, prossegue Santo Agostinho, friamente, com desígnio premeditado. Então, gente, veja que essa questão do terror já era prevista no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? A morte coletiva, premeditada, nas raias do duelo, seja ele qual seja, por qual razão que for, mas é aquele propósito infeliz premeditado nas raias do terrorismo, é um desígnio frio, premeditado. O Espírito diz: tudo é calculado e estudado para matar com mais segurança o adversário. Então é uma grande covardia individual, familiar ou coletivamente falando, não é? É certo que também expõe a vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele não vê só um ato de coragem e de desprezo à própria vida. Além dessa questão da premeditação, a pessoa também se coloca na posição de vulnerabilidade de morrer, não é? De atentar, acaba provocando um atentado contra a própria vida. À medida que ele não tem uma inspiração superior na vida espiritual, ele pode se tornar facilmente um alvo das forças contrárias e, de certa forma, é um suicídio indireto. Se ele se coloca, se ele se parte para esse duelo coletivo, para esse ato de terrorismo, com a intenção fria e calculada de matar quantas mais pessoas estiver no seu campo de visão, ele também se coloca na posição de quem está a fim de morrer pela causa, sem se preocupar com a própria vida. E isto é um suicídio, ainda que indireto, não é? É o que o Espírito fala aqui, é o desprezo à própria vida, o desprezo à vida que Deus lhe deu. E Santo Agostinho vai completar esta mensagem dizendo: mas haverá coragem por parte daquele que está seguro de si? Ou seja, aquele que está cheio de metralhadoras, cheio de bombas, cheio de artefatos de matança, ele está agindo com coragem? Não está. É uma grande covardia, né? O duelo
prossegue Santo Agostinho, resquício dos tempos de barbárie em que o direito do mais forte constituía lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Gente, essa frase final dele, que foi dada na cidade de Bordeaux, na França, em 1861, descerra para nós o objetivo fundamental da doutrina dos espíritos. O espiritismo cristão, sendo ele a revivescência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo para os tempos contemporâneos, fazendo-nos lembrar de toda a trajetória de Jesus, tudo que ele nos ensinou e tudo que ele nos deixou como roteiro de verdade e vida, ele tem este propósito: abrir a nossa visão espiritual, no sentido de que nós compreendamos que somos espíritos imortais, que estamos aqui na Terra transitoriamente, seja para aprender mais, como uma grande escola, seja para nos curar dos males morais que ainda detemos, como num grande hospital de nossa própria moralidade, que está sendo tratada para mais amplas noções da vida, para mais amplos sentimentos de fraternidade. Ou às vezes mesmo é uma cadeia, é uma prisão na qual estamos expiando os nossos erros de outras eras. Agora, esta vida terrestre, para nós espíritas cristãos, ela é transitória. Nós sabemos que nós vivíamos antes no mundo espiritual, que nós já tivemos centenas, milhares de vidas nesta terra e em outros mundos, que temos uma bagagem positiva de conquistas, mas que também trazemos uma bagagem negativa de deméritos, de vacilações, de erros, de crises que provocamos em outros, né? De débitos coletivos e individuais, e que precisam ser sanados para a gente prosseguir vivendo e aprendendo. E sabemos que vamos ter data de saída aqui deste grande educandário, que é a Terra, em demanda à vida espiritual. Então, o nosso foco, ele tem que ser ampliado no sentido de que nós devemos depositar sempre mais fé viva na vida futura do que nesta vida terrena. Porque a fé na vida terrena ela é pueril, ela é transitória. Hoje nós estamos numa determinada posição, amanhã, em outra encarnação, vamos estar em outra. Hoje nós estamos num país, como determinada cultura, amanhã estaremos em outra. Não é? Então nós temos que nos preparar o máximo possível para que venhamos a ter sempre como foco principal em nossas decisões da vida atual, a vida futura. E se nós fizermos isso, nós estaremos nos protegendo com esta couraça da fé mais viva na vida superior, que nos protegerá contra nós mesmos, contra as decisões infelizes, contra os desvios desnecessários, contra os nossos próprios males íntimos, que muitas vezes nos arrastam para a sombra dos vícios e da morte. E aí, ao contrário, nós vamos atender o chamado de Jesus, que nos espera para que todos possamos trabalhar mais, com mais afinco, com mais desprendimento, na fraternidade legítima e pura, construindo as bases do mundo melhor de amanhã, que nos aguarda a todos. Agora, então, passamos a palavra ao João Pedro para a continuidade das considerações. Pessoal, o único comentário que eu quero fazer aqui, com essa última parte aqui sobre a qual o Geraldinho estava falando, é que na transição planetária o que a gente tem é justamente uma mudança de paradigma.
Então, isso que Kardec fala de depositar mais fé na vida futura é justamente nós sairmos do paradigma materialista e caminharmos para o paradigma espiritualista, em que as pessoas não encontrarão como novidade a presença e a existência do Espírito. Para a gente terminar agora esse capítulo, nós temos aqui só uma nota bem curta de Allan Kardec, e aí a gente fecha o evangelho de hoje. Kardec traz assim: os duelos vão se tornando cada vez mais raros e, se de vez em quando ainda se vêem alguns exemplos dolorosos, o número deles não se pode comparar com o dos que ocorriam antigamente. Como a gente falou, né, já em algumas partes e estudos desse capítulo, a gente tem, ao longo desses anos todos, os ordenamentos jurídicos retirando a figura do duelo, que era prevista em muitos países. Então, a gente praticamente não tem mais isso posto nos ordenamentos jurídicos, especialmente quando a gente fala de país democrático, mas a gente ainda, né, como o Geraldinho trouxe, encontra a figura do duelo em outros termos, como a guerra e como os duelos espirituais e materiais com os quais a gente lida ainda. Kardec continua: outrora, um homem não saía de casa sem prever um encontro, o que o levava a tomar as necessárias precauções. Um sinal característico dos costumes, do tempo e dos povos consiste no porte habitual, ostensivo ou oculto de armas ofensivas ou defensivas. Essa é uma situação, e essa é uma discussão muito, muito complexa, pessoal, porque essa ideia de que nós vamos nos despojando das nossas armas materiais, ela precisa ser tida e debatida com muita razoabilidade e proporcionalidade. Porque a gente ainda tem algumas necessidades e a gente não pode cair em discursos falaciosos quando a gente pensa, por exemplo, em segurança pública, em defesa privada. Então a gente não vai entrar nessa discussão hoje, mas a gente tem essa afirmação muito interessante, e é claro que a gente imagina com o advento da transição planetária e entrando em regeneração, que todos nós vamos precisar cada vez menos de um porte ostensivo de armas para defesa pessoal e para defesa coletiva. Mas essa é uma caminhada muito demorada e que vai acontecendo de uma forma muito fluida, e a sociedade não vai precisar, por exemplo, abrir mão de um direito individual coletivo em detrimento do outro. A gente vai conseguir, evoluindo espiritualmente, organizar tudo isso sem que a gente, por exemplo, perca liberdade para ter certos direitos. Isso tudo, com a evolução espiritual, vai se colocando de uma forma muito mais confortável. Kardec continua: a abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes e é curioso acompanhar-lhes a gradação, desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam protegidos por armaduras e munidos de lança, até a em que o porte de uma simples espada à cintura constituía mais um adorno e um acessório do brasão que uma arma de agressão. Então, Kardec está, né, obviamente, e a gente concorda, obviamente, né, em termos espirituais, a gente vai precisar cada vez menos de coisas materiais. Essa é a lei do progresso. Mas, mais uma vez, a gente não pode cair em discursos falaciosos sobre porte de arma, e essas discussões são muito quentes na sociedade. A gente precisa sempre lembrar que, nesses casos, a gente precisa de uma análise mais contextual, mais complexa e sempre muito razoável. Até é curioso este assunto que Kardec traz e que você mencionou, João Pedro, porque nós temos um exemplo prático, dois exemplos práticos da nossa atualidade. Quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se desfez no início da década de 90, uma das nações originárias desse desfazimento é justamente a Ucrânia. A Ucrânia, dentro do concerto dessas nações que integravam a USSR, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Ucrânia era uma das nações que mais possuía armas nucleares.
né? E ela se declarou independente da Rússia, que era outra nação que tinha também o maior arsenal nuclear. Pois bem, no início deste século XXI, houve um tratado de paz entre a Rússia e a Ucrânia, no qual a Ucrânia devolveu à Rússia todas as armas nucleares que ela possuía. Vejam bem. Então, aquele que vamos dizer assim, defensor do desarmamentismo, entre aspas, sem razoabilidade, para não falar outra palavra, mas sem razoabilidade, poderia até ter aplaudido essa iniciativa ucraniana. Mas a realidade é que esta iniciativa, aparentemente voltada para a paz, causou a destruição da Ucrânia que nós conhecemos hoje. Porque a Rússia, depois, recentemente, há 2 anos atrás, não hesitou em invadir a Ucrânia, destruir várias de suas cidades com armas convencionais, porque ela sabia perfeitamente que a Ucrânia não teria como se defender. Vejam só isso, não é? A outra questão que nós estamos vivendo hoje é a realidade do Estado de Israel. Poucas pessoas veem, em inglês a gente fala assim, the big picture, que é a imagem mais ampla de todo o norte da África e todo o Oriente Médio. E eu estou falando das nações que vão do Marrocos, no Atlântico, passando pela Argélia, pela Tunísia, pela Líbia, pelo Egito, pela Etiópia, por todas as nações do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Iraque, Jordânia, Síria, não é? Ainda a Turquia, que tem parte na Europa, e do outro lado, o Irã, o Paquistão, o Afeganistão, indo até a Indonésia, todos esses países são muçulmanos, que eu citei. Não é? O único país de orientação religiosa diferente desses países é justamente Israel. E se nós compararmos toda essa vastidão que nós estamos falando, numa população superior aí a 1,5 bilhão de pessoas, 1,5 bilhão de muçulmanos. É 99,9% desse território. E o território de Israel é apenas 0,1% desse território. Israel está totalmente cercado por nações muçulmanas, né? E se Israel não tivesse o seu arsenal nuclear de defesa, ele já teria sido vaporizado, com todos os hebreus que nele moram. Então é uma questão que é uma questão geopolítica global que precisa ser analisada. Eu não estou aqui defendendo as armas nucleares, não é isso. Eu estou mostrando, como Kardec fala aqui, que essa dissensão, esse processo de abandono das armas, ele tem que ser gradual. E ele é, né? E ele precisa ser gradual, porque senão a humanidade pode voltar à barbárie completa, não é? Essa que é a grande questão. Eu acho que é importante. Aliás, só para completar esse ponto, o próprio Albert Einstein, grande cientista que todos nós reverenciamos como pai de vários avanços, né, da física quântica, da mecânica quântica, ele dizia que se existir uma terceira guerra mundial, ela provavelmente vai indicar que a quarta guerra mundial será com paus e pedras, pela destruição total
que ela causaria. Pessoal, eu acho que a gente acabou entrando nesse assunto. O que precisa ficar claro que Kardec traz é essa relação de proporcionalidade entre o avanço espiritual e, né, nós largarmos, enquanto humanidade, as nossas armas, tanto para ataque como para defesa. Essa que é a relação que Kardec apresenta aqui para a gente. Isso é importante, gente. A gente acabou entrando nesse assunto e é importante porque no espiritismo, no cristianismo, a gente não pode retirar textos de certos contextos e defender certas coisas. A gente sempre precisa voltar e a gente precisa, infelizmente, ter em mente sempre, porque isso é necessário para a nossa própria defesa e defesa da doutrina, que premissas que teoricamente são congruentes, quando postas na realidade fática, se isso não é feito de forma razoável e proporcional, né? Elas se tornam, né, contraditórias. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente entrou nesse assunto porque a gente sabe que esse é o tipo de texto muitas vezes usado por aqueles, por exemplo, que defendem a abolição do porte ou da posse de armas. E como o Geraldinho explicou aqui de uma forma exemplificativa, que é muito elucidativa, a gente percebe que para o equilíbrio das nações ao longo da história foram necessárias muitas, né, questões materiais para que houvesse um equilíbrio entre os determinados países. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente entra num texto como esse, porque é um texto usado politicamente, é um texto que entra em disputa e a gente precisa fazer essa análise com muita calma e com muita responsabilidade. Então, onde até que a gente parou? Então, acho que a gente já tinha lido. Então tá aqui. Então, Kardec continua conosco, pessoal. Outro sinal da modificação dos costumes é que outrora os combates singulares se davam em plena rua, diante da turba que se afastava para deixar livre o campo aos combatentes, ao passo que estes hoje se ocultam. Presentemente, a morte de um homem é um acontecimento que causa emoção, ao passo que em tempos passados, ninguém dava atenção a isso. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Então, essa foi uma discussão pela qual a gente passou muitas vezes aqui, entendendo que a nossa evolução com a caridade, com, né, os nossos espíritos e perispíritos se tornando cada vez mais etéreos, a gente vai deixando esse tipo de comportamento que está tão afeto ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, e vai adotando um comportamento mais caridoso, mais abnegado, mais dado ao perdão. E aí, gente, a gente termina o capítulo 12 com essa nota de Kardec. Na semana que vem nós entramos no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Acho que foi até muito interessante, porque quando nós entramos nessas discussões relativas ao duelo, a gente não imaginava que nós terminaríamos o capítulo 12 nesse contexto internacional tão prejudicado, né, e que deixa todos nós... no dia 12 de outubro, dia de Maria de Nazaré. E, né, que nós estaremos aqui, né, nesse dia, para nós espíritas, né, para nós cristãos, é tão especial, lembrando de Maria. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria agradecer a presença dos amigos que estão aqui conosco no Grupo Espírita Saber Amar, o Marco Gandra, o Sila Júnior, o Gustavo e a Paula, Gustavo Ladeira e Paula Gontijo, que estão acompanhando aqui conosco essa transmissão direto do Grupo Espírita Saber Amar. Sim? Sempre, né, pessoal? A gente sempre está aqui toda semana, toda quinta, às 8h30, né, às 20h30. A gente vai continuar fazendo na quinta. A gente só está modificando aí essa questão do YouTube, né? A gente está gravando hoje de outra forma para testar. A gente está pensando realmente em fazer uma gravação específica para o YouTube, e essa do Instagram vai continuar da mesma forma que a gente tem percorrido. Antes de nós terminarmos, o Geraldinho vai trazer uma prece para todos nós, e aí a gente salva o vídeo
e se encontra aqui na semana que vem. Maria Santíssima, Mãe abnegada de nossas almas, ainda vacilantes e impenitentes na face da terra, tu tiveste talvez a maior dor de todas as mães, ao ver o teu Filho, nosso Mestre e Senhor Jesus, a entidade de mais profunda pureza, de mais elevada sabedoria, de mais acendrado amor, que já passou pela vida humana, que já transitou pelo pó da terra, ser supliciado, vilipendiado, açoitado, escarnecido, cuspido, recebendo a coroa de espinhos, as chibatadas da injúria, os gritos do populacho infeliz que lhe condenaram, soltando o malfeitor Barrabás. Tu que viste a crucificação ralada de angústia, sentindo na própria alma cada bater dos instrumentos de suplício, a rasgar-lhe as mãos e os pés na cruz da ignomínia. Tu que viste, Senhora Nossa, ele ser dependurado sem piedade pelos soldados romanos que lhe disputavam as vestes e ainda escarneciam de sua posição de rei dos judeus. E ainda assim permaneceste, Senhora, amparada nas mãos de teu outro filho do coração, o discípulo querido, o apóstolo amado de Jesus, João Evangelista, e ainda rodeada de abnegadas senhoras, tu permaneceste até o fim, aguardando a inspiração suprema de teu Filho e nosso Mestre Jesus, para ouvir-lhe ainda a palavra da redenção humana, expressando-se, talvez, em espasmos de dor, entre espasmos de dor e agonia, a sublime oração: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E tocada talvez por esta frase augusta, o teu sentimento de mãe se rendeu a Deus, entregando o Filho amado nas mãos daquele que é o Pai de bondade e sabedoria imortais, nosso Deus, nosso Criador, para compreender que Deus sabia o que estava fazendo e que teu Filho pertencia a Ele, como cada um de nós e como tu mesmo pertences a Deus, nosso Pai. E é com este sentimento de gratidão profunda por tua renúncia, por tuas lágrimas, por tua consideração magnânima, como verdadeira emissária celeste, que abençoa todas as nossas mães terrestres, que compreende todas as dores das mães terrestres, que estende sempre
o teu manto de misericórdia e proteção, de força e luz, de paz e bom ânimo, de coragem e alegria, aos corações das mães e aos corações de todos os seus filhos, para que aprendamos contigo, Senhora nossa, a reconhecermos-nos como aprendizes de teu Filho amado e a matricular-nos contigo na escola da redenção humana que Jesus Cristo de Nazaré representa para todos nós. E por isso, Senhora nossa, nós dizemos com profunda gratidão: Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, pois bendito é o fruto de teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, devedores, hoje, agora e na hora de nosso testemunho e na hora de nossa morte. Para todos sempre, Senhora, assim seja. Sê conosco, abençoando-nos no caminho humano e fortalecendo-nos para que nós, cada um de nós, em nosso íntimo, em nossos corações, possamos aceitar todos os sacrifícios, todas as lutas, todos os projetos de fraternidade legítima e pura, inspirados por teu Filho amado, nosso Mestre e Senhor Jesus, a fim de que todos caminhemos sem vacilações, dentro da verdade e da vida que o Evangelho de Jesus nos propôs. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, então a gente se encontra aqui na quinta-feira que vem, às 8h30 da noite, tá? Abração. Tchau, gente.